Bom dia, meninos do sétimo ano. Estamos de volta com mais uma aula de matemática e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre máximo divisor comum, ou o conhecido MDC. O que é isso, professora? Vamos ler um exemplo que eu acho mais fácil explicar assim. Hoje a gente vai estudar a apostila da página 39 a 42, tá bom? Vamos lá. Dora recolhe doações de brinquedos durante todo o ano para serem distribuídas em creches no Natal. Neste ano, ela conseguiu arrecadar 60 brinquedos eletrônicos e 90 brinquedos convencionais. Dora quer embalar esses brinquedos, mas com as seguintes condições. Ela não quer misturar eletrônicos e convencionais na mesma caixa. Cada caixa deve ter o mesmo número de brinquedos. O número de brinquedos em cada caixa deve ser o maior possível. Gente, MDC. Todas as vezes que falar que o número, o valor, a quantidade de pessoas, a quantidade de brinquedos for o maior possível, quer dizer que você vai utilizar MDC, tá bom? Sempre que falar, tem que ser o maior possível, tá bom? Não podem se misturar. Todas as vezes que tiver o maior número possível, vai ser MDC, tá bom? Aqui pra gente, tá? Que nessa matéria que a gente está estudando. Toda vez que falar o maior possível e que não podem se misturar, tá? Tem que ser o maior número possível dentro de uma sala, dentro de uma caixa e os elementos não poderem se misturar, é uma questão de MDC. Como que eu iria resolver? Então, eu sei que eu tenho 60 brinquedos eletrônicos e 90 brinquedos convencionais, que não são eletrônicos. E eu quero colocar dentro de uma caixa sem que eles fiquem misturados e que haja a mesma quantidade de brinquedos em cada caixa. Ah, não, isso aí, ok? A maior quantidade possível de brinquedos em cada caixa. Gente, o que ela quer então? Ela quer encontrar um número que seja o maior possível, que divida tanto o 60 como o 90. Isso é máximo divisor comum. É um número comum por quê? Porque é dos dois. É um número que vai dividir o 60 e o 90 e é o maior número possível. Por quê? Porque ela quer o maior número possível de brinquedos dentro de uma caixa. Tem que dividir os dois por quê? Porque dentro da caixa tem que ter o mesmo número de brinquedos e os brinquedos não podem se misturar, ok? Então é uma questão de maior divisor comum. Eu vou explicar hoje para vocês, gente, os métodos de fazer MMC estão aqui, ó, na página 40 e 41. Eu vou explicar dois métodos para vocês e vocês vão fazer a leitura em casa da página 41, que explica outros dois métodos. Professora, por que você vai explicar só dois? Porque eu acho esses dois os mais fáceis e eu não quero confundir a cabeça de vocês. Então eu vou explicar os mais fáceis, tá bom? E os que eu... Na verdade, tem um que eu prefiro. Na hora que eu vou explicar ele, eu falo que é o meu preferido. Olha só. Qual é o primeiro método para eu resolver? Você fazer os divisores de 60 e os divisores de 90. Ah, professora, mas demora fazer isso. Eu também acho. Mas vamos lá. Divisores de 60. 60 divide para 1, para 2, para 3, para 4, para 5, para 6, para 7 não, para 8 não, para 9 não, para 10 sim. Então ele divide para 10, para 12. Como que eu sei agora? Ó? 6 vezes 10, 60. 5 vezes, que número que vai dar 60? 5 vezes 12. 4 vezes, que número que vai dar 60? 4 vezes 15. 3 vezes, que número que vai dar 60? 3 vezes 20. 2 vezes, que número vai dar 60? 2 vezes 30. Uma vez, que número vai dar 60? Uma vezes 60. Tá? Então, os primeiros eu fui fazer normalmente, ó. 60 divide para 1, divide para 2, divide para 3, divide para 4, divide para 5. Aqui, gente, vocês podem até utilizar aqueles critérios de divisibilidade, tá? Para encontrar os divisores. Divide para 6. Eu sei que não divide para 7 porque não está na tabuada do 7. Não divide para 8 porque não está na tabuada do 8. Não divide para 9. Aqui, gente, tem que ser a divisão exata, tá? Não divide para 9 porque não está na tabuada do 9. Eu sei que divide para 10. E eu já achei um número aqui, ó, que se eu fizer 1 vezes o outro vai dar 60. 6 vezes 10, 60. Essa é uma matéria que a gente já estudou muito no ano passado. Então, vou de divisores, tá bom?
MDC não. Vamos lá, agora o 90. 90 divide para 1? Divide. Por quê? Porque 1 é o divisor de qualquer número natural. 90 divide para 1? Divide. Divide para 2, divide para 3. Divide para 4? O que vocês acham? Não. Não divide para 4. Divide para 5. Divide para 6, galera? Divide. Divide para 6. Divide para 7? Não. Divide para 8? Não. Divide para 9? Divide. Então vamos lá. Agora eu já entrei naquela parte. Ó. Divide para 10 também. Ó. Para 10 também divide. 9 vezes 10, 90. 6 vezes que número vai dar 90? 6 vezes 15. Professor, e se eu não quiser fazer assim desse jeito que você está fazendo, da multiplicação, tipo 9 vezes 10, 90. É só você ir pensando até 90, porque o maior número vai ser 90, quais os números que dividem por 90, tá? Por isso que esse não é o meu método preferido, porque ele demora muito. 9 vezes 10, 90. 6 vezes 15, 90. 5 vezes que número que é 90? 5 vezes 18? Isso, 5 vezes 18. 5 vezes 8, 30. Isso aí, gente. Isso, tá certo. 5 vezes 8, 40, tá certo. Vamos lá. 5 vezes 18, 90. 3 vezes que número é 90? 3 vezes 3. 2 vezes que número é 90? 2 vezes 45. 1 vez que número é 90? 1 vezes 90. Então, esses são os divisores de 90. Como que eu faria MDC por esse método? Eu encontraria qual é o maior número que repete nos dois. Olha para mim e responde. Qual o maior número que divide nos divisores de 60 e nos divisores de 90? O maior número é o 30. Ó. 30 aqui. Ah, professora, mas tem outros que também repetem. O 15 repete, o 10 repete, o 6 repete, o 5 repete, o 3 repete, o 2 repete. Só que eu tô falando de MDC. Eu tô falando do maior número possível. Maior divisor comum. Eu não tô falando do menor. Tem que ser o maior divisor comum. Qual que é o maior que repete aqui? O 30. Então, eu sei que o MDC, eu escrevo assim, tá, gente? O MDC entre 60 e 90. A vírgula aqui é para separar os números. O MDC de 60 e 90, nesse caso, é 30. Então, ela vai fazer caixas com 30 brinquedos cada. Quantas caixas ela vai conseguir fazer? Se ela tem 60 brinquedos e cada um vai com 30, 60 dividido para 30, aqui ela consegue 2 caixas. Se ela vai fazer caixas, ela tem 90 brinquedos, 90 dividido para 30, dá 3. Então, ela vai conseguir fazer um total de 5 caixas, tá? Muita atividade faz isso. Outra forma de fazer, que é a minha preferida, anota aí. Essa também tinha que ter anotado, tá, gente? Se não anotou, volta lá e anota. É o método prático, tá? Que é o meu preferido. Na última aula, eu perguntei se vocês se lembravam de MMC. Por quê? Porque é o mesmo jeito de resolver, tá? É o mesmo jeito que você fazia MMC. Mas para quem não lembra, eu vou relembrar. Então, eu tenho que fazer o MDC, vamos supor que eu não sei o resultado. Eu tenho que fazer o MDC de 60 e 90. Como que eu faço o MDC? Eu coloco os números que eu estou... Gente, se for 3, número 4, número 5, 6, 20, você vai colocar todos os números assim, um do lado do outro, separado por vírgula. Então, eu coloquei 90 e o 60. Quem que vem primeiro? Não interessa, por causa dos dois. E vou colocar uma barra assim do lado grande. O primeiro passo é esse aqui. Coloca os números separados por vírgula e uma barra. Se tivesse mais um número, você ia colocar ele aqui também separado por vírgula, tá bom? E agora, a gente vai lembrar dos números primos. Quais são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e aí por diante, tá? Eu vou pensar, qual é o menor número primo, tem que ser primo, que divide o 60 ou o 90? Qual é? Menor. Ah, professor, é o 2. Por quê? Porque todo número par divide por 2. Tá certo? Então vamos lá, começa pelo 2. 60, aí agora eu faço a divisão. 60 dividido para 2 vai dar 30. Coloco o resultado embaixo do que eu estou dividindo. Eu não dividi o 60, o resultado me deu 30. Coloca aqui, ó. 60 dividido para 2, 30. O 2 também divide 90? Vamos ver. 90 dividido para 2, 45. Quando dividir os dois números, igual aqui aconteceu, você circula ele. Tem que circular? Tem que circular. Agora eu vou para o próximo. Qual
2. Por quê? Porque o 30 é par. 30 dividido para 2 vai dar 15. Ah, mas o 45 não divide para 2 porque ele é ímpar. Então, eu vou só repetir ele embaixo. Eu repito ele embaixo. Vou circular? Não, porque só dividiu o 30, não dividiu o 45. Se fossem 3 números, eu só iria circular. 3 números que eu estivesse encontrando no MDC, eu só iria circular ele se o número que eu estou dividindo dividisse os 3, tá bom? Vamos lá agora. Agora eu tenho 15 e 45. Qual que é o menor número possível primo que divide os dois? Ou pelo menos um? O 3. Por quê? 15 dividido para 3 é 5. 45 dividido para 3 é 15. Opa, dividiu os dois, vou circular. Agora vamos lá. 15 e 5. Qual é o menor número possível que divide pelo menos um dos dois? É o 3. Por quê, professora? O 5 não divide para 3, então eu vou só repetir. Mas o 15 divide. 15 dividido para 3 é 5. Beleza? E agora, qual é o menor número possível que divide o 5? É o próprio 5. 5 dividido para 5 é 1. Acabou. 5 dividido para 5 é 1, acabou. Quando dá 1 aqui no resultado, quer dizer que acabou. E o 5 dividiu os dois, então tem que circular. Tá bom? Quando dá 1 aqui é porque acabou. Então, qual que é o resultado do meu MDC? O meu MDC de 690 vai ser a multiplicação desses números que eu circulei. Dos números que dividiram os outros dois. Tá bom? Então, o MDC vai ser 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Eu prefiro esse método. Acho ele muito mais fácil, tá? A professora agora parece que é um pouco difícil. Mas porque é novo. E quando é novo, a gente fica com dúvida, tá bom? Mas esse é o mais fácil. Eu iria por esse caminho. Até porque é o mesmo jeito de fazer MMC. Qual que é a diferença, gente, do MMC? Alguém lembra? Lembra? A diferença do MMC é que eu não circulo. Eu multiplico todos. Então, eu acho esse mais fácil porque você faz MMC e MDC. Então, quando você está fazendo um, você está treinando o outro, tá bom? Galera, vamos lá. Vou fazer um exemplo, mais um para vocês, tá? Mais um. Vou fazer com 3 agora. Vamos supor que eu quero encontrar o MDC de... Vamos lá. 30. Vou ficar aqui, né, gente? Quero encontrar o MDC de 30, 40 e 50. Tá? Quero encontrar o MDC desses 3 números. Como que eu vou fazer? Mesma história. Coloco os 3, um do lado do outro. Coloca a barrinha na vertical. E vamos começar. Qual que é o menor número primo possível que divide pelo menos um desses números? É o 2, porque todos são pares. Toda vez que tiver um par, vocês vão saber que é 2, tá, gente? Se for par, minha reta ficou horrível, né, gente? Aí, sabe que desenho não é o forte da professora. Então, vamos lá. 30 dividido para 2, 15. Eu coloco sempre o resultado embaixo. 40 dividido para 2 é igual a 20. 50 dividido para 2 é igual a 25. Opa! Dividiu todos? Se dividiu todos, eu circulo, guardo ele. Qual que é o menor número possível que divide pelo menos um? O que eu falei? Toda vez que tiver um número par, vai ser o 2. E tem um número par ainda. Vou colocar 2. 15 divide para 2? Não, então vou só repetir. 20 dividido para 2? Divide, é igual a 10. 25 divide para 2? Não, vou repetir. Professora, continua tendo número par, então você vai continuar usando o 2. Não vou circular porque ele só dividiu o 10. Daí dividido para 2 é 5. Os outros não dividem, eu vou repetir. E agora, qual que é o menor número possível que divide pelo menos 1? É o 3. Por quê? Porque o 15 divide para 3. 15 dividido para 3 é 5. 5 não divide, 25 não divide. Vou só repetir. Agora, qual é o menor número possível que divide pelo menos 1? É o 5. Pelo menos um número, tá, gente? Quando eu falo assim. 5 dividido para 5 é 1. Aqui acabou. 5 dividido para 5 é 1. Aqui também acabou.
25 dividido para 5 é 5. Opa, dividiu todos, então eu vou circular. 5 dividido para 5 é 1. Por que esse aqui eu não circulo? Porque ele não dividiu todos. Esse aqui já tinha acabado, então não conta, tá bom? Então, o MDC de 30, 40 e 50 vai ser 2 vezes 5. Vai ser os números que eu circulei. 2 vezes 5 é igual a 10. Então, o maior divisor comum entre 30, 40 e 50 é o 10. Gente, tem uma questão que é assim, por exemplo, qual que é o MDC entre 8 e 9? Vamos lá. Se eu fosse fazer o MDC entre 8 e 9, ia ficar assim, ó. 8 dividido para 2 vai dar 4. O 9 não divide, eu vou repetir. 4 dividido para 2, 4 dividido para 2 vai dar 2. O 9 não divide, eu vou repetir. 2 dividido para 2 vai dar 1. Aqui acabou. Vou repetir o 9, porque o 9 não divide. 9 dividido para 3 dá 3. E o 3 só divide por 3. 3 dividido para 3 dá 1. Aí você fala assim, eu fiz rápido, gente, porque esse é tranquilo e fácil de fazer. Mas fala assim, professora, mas eu não circulei nenhum. Então, qual que é o MDC? É 0? Não, é 1. Por quê? Porque lembra que o 1 é divisor de todos os números, de qualquer número. Como 1 é divisor de todos os números, quando você não circula nenhum número no MDC, quer dizer que o máximo divisor comum deles é 1. O único número que vai dividir esses dois números é 1. E quando isso acontece, eu falo que esses dois números que eu tentei achar, o MMC e D1, eu falo que eles são primos entre si. Por que eles são primos entre si? Porque o único número que divide os dois juntos, que divide os dois simultaneamente, é o número 1, tá bom? Gente, para casa. Sem choro, hein, galera? Já tô avisando. Página 42. Vocês vão fazer número 47 e número 48, da D até a I. A número 48, você vai fazer D, E, F, G, H, I. D, E, F, G, H, I. As outras não precisam, tá bom? E ponto extra. Ponto extra se você fazer A, B, C e J, que são as que faltaram, tá bom? Número 47. Qual é o número máximo de alunos que cada grupo deve ter? Você vai fazer o MDC. 120 alunos do 6º ano, 75 do 7º, de uma escola participarão de uma gincana. Eles deverão ser divididos em grupos, todos com o mesmo número, tá vendo? Mesmo número. E não será permitido misturar alunos de séries diferentes. Letra A, qual é o número máximo? Vendo? As duas dicas que eu dei que vai ser MMC. Número máximo e tem que ser todos os grupos ou todas as caixas com o mesmo número, tá? Qual o número máximo de alunos que cada grupo deverá ter? Você vai fazer um MDC do número de alunos do 6º e número de alunos do 7º. Quantos grupos serão formados com o máximo de alunos do 6º ano? Você vai pegar os alunos do 6º ano e vai dividir pelo MDC que você achou. E no 7º, mesma coisa. Pega o número de alunos do 7º ano e divide pelo MDC que você achou, tá? Quantos grupos no total? Selecionar o resultado da B com o resultado da C. Número 48 é para fazer assim, tá? O MDC, tá bom? E o ponto extra é para você terminar de fazer a 48. Se fizer ponto extra, coloca bem grande, ponto extra. Só aceito se tiver cálculo. Que cálculo, professora? Da divisão? Não, isso aqui para mim já é o cálculo. Tá bom? Não esquece, gente, de fazer o cabeçalho. Matéria de simulado essa semana. Soma, subtração, multiplicação e divisão de números inteiros, de números negativos. Soma, subtração, multiplicação e divisão. Show? Galera, aguardo vocês na próxima aula. Um beijo. Até mais. Tchau.